Bem-vindos a mais um Pode Descomplicar. Se você acabou de chegar, já se inscreve aí no nosso canal. O nosso podcast vai ao ar todas as terças-feiras, 8 da noite. E agora vai começar mais um episódio do podcast que veio para descomplicar. Seja lá o que tiver complicado na sua vida. E hoje a gente está honrado, a gente trouxe nada mais, nada menos aqui do que a Jo Moura. Ela é fundadora, criadora, idealizadora do projeto MCE, que são Mulheres Cristãs Empreendedoras. E aí, tem mais 3 empresas no meio disso tudo. Uma Jo! super mulher aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada Lari, obrigada Paloma. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, né? Mulheres do empreendedorismo, né? Isso aí. Gente, eu posso falar que só os bastidores aqui, a conversa já fluiu de um jeito, foi maravilhoso, viajou, né? Que conversa gostosa aqui, mas ela tem muito a agregar aqui hoje com a gente. Obrigada. Jo, conta um pouquinho pra gente. Hoje a gente vai falar de muitas coisas interessantes para as mulheres que são empreendedoras e para as mulheres também que não são, né? Porque antes de existir um CNPJ, existe um CPF. Existe. E a gente vai falar sobre o CPF hoje, porque é o CPF que vai se transformar num CNPJ. Então assistam esse episódio que tá incrível, a gente tem muitas coisas pra falar. Tomara que dê tempo de falar de tudo, porque eu já tô ansiosíssima pra gente falar metade do que a gente falou nos bastidores. Mas antes disso, vamos começar pelo começo. Jo, fala um pouquinho das empresas que você está à frente hoje e de como foi essa jornada, né? Como você chegou até aqui e como surgiu o MCE, porque eu conheço essa história linda e todo mundo, eu acho que merece e precisa saber também. Bom, em primeiro lugar eu falo que ninguém nasce empreendedora, né? Sim. Nós vamos lá e criamos uma empreendedora, só que para criar ela é um CPF primeiro, não vai ter jeito de criar um CNPJ, né? E o meu CPF veio, né, lá na infância, antes até de ter o próprio CPF, né? Na época era registro... certidão de nascimento. Então vamos lá, antes do CPF eu tinha o certidão de nascimento. Você começou a empreender antes do CPF. Antes do CPF. E veio, né, aos 7 anos de idade, eu me lembro, e é algo que eu nunca esqueci. Meus avós já eram empreendedores, né? Legal. E numa vida muito simples, né? Meu avô vendia pipoca. A minha avó vendia aquele geladinho que hoje, agora tem até gourmet, agora, né, gente? Tem gourmet, agora é chique, né? Sacolé, né? Isso, na época eles sustentaram 10 filhos e 2 netos. Meu assim. Deus! Olha isso, e com tanto amor, né? E aí eu tinha 7 anos, meu avô falou, vamos vender pipoca comigo. Eu falei, vamos. E eu já fui ali, eu tomei gosto pelas vendas, né? De poder servir, atender o cliente. E aí eu falei, nossa, é tão gostoso quando alguém pede alguma coisa e você tem para oferecer, né? Sim. E eu nunca mais parei aos 7 anos. Né? Aí foi crescendo. Nessa época eu morava em Marília, né? Hoje meus avós já são falecidos, mas eu fui criadas por ele com muito amor, né? Com muita dedicação. E nisso veio o desejo de vender, de fazer alguma coisa. Eu me lembro, gente, eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei em nenhum lugar. Por favor, a gente gosta disso. Nossa! Eu me lembro que eu tenho 2 tias maravilhosas que foi criado comigo, né? Como se fosse 2 irmãs mesmo. E nós dormíamos até na mesma cama, era muito legal. E elas compravam aqueles desodorante Vinólia, gente. Não, acho que não é do tempo de vocês, né? Vinólia. Não, então vamos mas lá. tá bom, Era um desodorante. Era um que era rolou? Isso. Eu lembro da minha avó. Não, tinha um que você realmente espirrava. Ele também tinha um rolão e tinha eu outro. lembro que você girava embaixo e ele ia subindo. Isso. E a minha tia escondia os perfumes porque ela sabia que eu usava bastante. Só que um dia eu resolvi multiplicar o desodorante da minha tia. Eu comecei a empreender ali de verdade na multiplicação. Sabe o que Genial. eu fiz, gente? Eu lembro que eu arrumei um monte de vidrinho. Aí eu peguei o desodorante, coloquei um pouquinho em cada vidrinho, misturei com água. Nessa época eu devia ter 9 para 10 anos. Eu saí vender na rua. Sua tia deve ter ficado louca. Não, eu vendi tudo e comprei Vendeu? mais 2. Vendedora, nada. Devolveu o dela, não, né? Eu não sei se compraram
né? Porque gostaram do criança, cheiro, né? ou porque era uma criança fazendo um trabalho, né? Sim. Mas eu vendi tudo. Daí eu lembro que eu voltei e aí ela foi pegar o desodorante. Quem mexeu? Eu falei, tia, eu mexi. Mas tá o dinheiro, agora dá pra comprar 2. Aí tudo bem. Aí eu tinha um pra mim. Ai, que legal. Então, eu me lembro disso porque aí depois chamaram meus avós, né? E todo mundo acabou rindo, mas que eu não podia mais fazer aquilo sem pedir, sem permissão. Aquela coisa de vó, né? Aconteceu, mas vamos consertar isso, não é assim, né? Mas ali, né, eu vi como a gente já busca, né, alguma coisa. Mesmo na infância, a gente já fica, né, ali. E aí, né, foi indo. Aos 12 anos eu já trabalhava fora, né, mas buscava sempre fazer alguma coisa. E aos 17 anos foi onde veio a minha entrega total, assim, pro empreendedorismo, né, onde eu fui fazer venda de roupa, de lingerie, de o que vocês imaginarem, Natura, né, tudo que falava pra mim que podia vender e ganhar dinheiro, gente, eu vendia. Sempre nesse universo feminino. Sempre no universo feminino, sempre no universo feminino. E aos 20 anos eu fui mãe solo, né? Assumi um filho sozinha. Nessa época eu já estava morando aqui em Tatuí, né? Eu engravidei, né? Assumi meu filho. E aí, né? Eu fui morar sozinha, assumindo isso, e não foi brincadeira, porque assumi um filho, uma casa, um empreendedorismo e um trabalho que eu também tinha fixo na época para dar conta do recado. Sim. Durou aí 1 ano e 10 meses, né? Sozinha ali, acordando todos os dias, às 3:30 da manhã, indo dormir meia-noite, durante 1 ano e 10 meses. E aí foi onde eu conheci meu esposo, né? O Rubens. E aí tudo foi transformado, né? Que aí fica aquela coisa, vamos dividir, né? Sim, fica mais leve. Fica mais né? leve. E aí o Rubens veio mesmo para acrescentar na minha vida e se tornar o pai do Nicolas, né? Hoje o Nicolas tem quantos anos? Hoje o Nicolas vai fazer 27 anos. Que legal. Né? O Nicolas hoje mora em Botucatu, tem a vida dele também, né? E a gente tem uma honra muito grande, até porque eu sempre falo isso, né? Para glorificar o nome de Deus mesmo. O Nicolas era aquele filho que tinha tudo para dar errado, né? Geralmente uma mãe sozinha, uma mãe que estava criando um filho, sem o lado, né, ali durante um tempo, a questão do lado paterno, né, a figura masculina. Então, o Nicolas, eu olho e falo assim, foi algo, eu não falo um erro, mas foi algo que eu cometi, né, por até mau direcionamento, mas que eu nunca vou me arrepender, né, porque se tornou algo tão lindo, tão abençoado na minha vida. E aí esse filho que tinha tudo para dar errado, hoje ele é médico, né, ele atua lá na cidade de Botucatu, tem a vida dele, muito próspero, né, ele foi para medicina com 19 anos, né, então a gente... E cuida de você com muito carinho, né, Jo? Eu lembro que uma vez a gente se encontrou e ele todo preocupado, te mandando mensagem, né, e é muito legal ver o caráter, né, os valores que conseguiu, né, que você conseguiu superar. Eu e a Lari, a gente tem conversado nos últimos dias que você se permitiu, né, porque você conta a história e aí você fala que você ficou sozinha e aí veio o Rubens na sua vida, né, e aí ficou mais leve, né, mas também porque você se permitiu, porque muitas vezes as mulheres estão tão machucadas, né, que elas acionam o masculino delas e não se permitem ocupar o lugar delas na relação, né? Elas acham que é fraqueza, muitas vezes, ter mais traços femininos, né? Ter uma energia feminina, porque elas tiveram que se proteger tanto da vida, né? Tiveram que rugir tanto para ter respeito. As mães solos, que hoje elas se perdem quando encontram alguém, né? Porque elas não querem baixar a guarda, como se fosse... Não é isso, mas é o sentimento delas, né? Como se fosse fraqueza ter alguém do lado, como se fosse fraqueza dividir com alguém, como se fosse fraqueza ouvir e se permitir, né? Algumas coisas. Eu digo isso porque eu vim de uma criação também de mãe solteira, né? Minha mãe foi solteira a minha criação inteira. E eu fui criada numa família muito disfuncional, né? Porque eu via minha mãe fazendo tudo. Então, por muito tempo,
eu namorando o meu marido, eu que carregava as sacolas pesadas do mercado. Tem um dia, uma cena assim que não sai da minha cabeça esse dia, foi muito engraçado, tava chovendo muito. E a gente só tinha um guarda-chuva e a gente precisava ir até o carro e o carro tava distante. E eu falei, não, amor, vai você com guarda-chuva. Aí ele olhou pra mim, mas eu tenho cabelo curto, né? Eu tenho cabelo curto. É a questão da proteção, né? Eu falei, não, amor, vai você. Pra mim era óbvio que tinha que ser ele de guarda-chuva. Porque pra mim, se eu pegasse uma gripe, eu ia sobreviver. Se eu ficasse doente, tudo bem, sabe? É como se eu tivesse que suportar todas as coisas, assim. E até eu entender e parar de repetir o padrão familiar que eu tinha. E entender que, hoje eu falo, né, a Lari falou assim, Paloma, essa história da lata de palmito é muito engraçada. Hoje tem uma lata de palmito na minha casa, estou cozinhando, e eu chamo, amor, vem cá, me ajuda. Abre essa lata de palmito pra mim. Gente, eu sei que se eu colocar a colherzinha assim e abrir, eu consigo, mas é sobre eu não precisar fazer essa força. É sobre eu chamar ele pra participar e ele abrir e se achar, falar, nossa, ele abre aquilo com uma facilidade. Até ele se sentir importante, né? Ele pensa assim, nossa, ela tava com chocolate. Oh, amor, né? Eu acho que são assim nos detalhes, né? Que a gente não precisa se diminuir, mas eu acho legal também a gente falar sobre isso, né? Sobre essa relação, porque muitas mulheres se perdem nisso. Sim, né? e eu vejo assim, Paloma, não existe família sem pai, mãe e filho. E era o meu sonho, né? O meu maior projeto, e hoje eu falo muito isso, claramente, não era ficar milionária, rica, ou ter estado, não era isso. Meu maior projeto, meu maior sonho era ter uma família. Por quê? Porque eu não tive, né? Por mais que meus avós eram ali a minha família naquele momento, mas eu queria ter o relacionamento de pai, mãe, filho, sentar na mesa, sabe? Vamos lá, gente, vamos fazer, né? E então esse era o meu maior projeto. Então, isso é sucesso, né? E aí quando as pessoas falam assim pra mim, Lari, o que você conquistou? Eu falo, minha família. Porque na minha resposta, essa é a minha maior bênção. Na verdade, esse é meu maior patrimônio. São eles que a todo momento, independente da dor, do choro, do sorriso, da força, da fraqueza, nós estamos juntos a todo momento. Então, quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro, quando tem isso, quando não tem, nós estamos juntos. Então, esse é o maior patrimônio de uma mulher, é a família. Então, essa fraqueza, para mim, é a força, né? De falar assim, peraí, eu preciso dar um pai pro meu filho. Foi o que eu imaginei. De verdade, eu sei que ele pode até ouvir isso depois, né? Assistir. Eu também falo umas coisas aqui que eu falo, ai, Deus, ouve. Né? Mas assim, eu não estava preocupada em ter um marido, mas eu estava preocupada em dar um pai pro Nicolas. Positiva, né? E o caráter do Rubens me encantou, né? Então, assim, não foi aquela coisa de amor à primeira vista, nossa, não, pelo contrário, o nosso relacionamento que trouxe o amor, né? Porque, primeiro, eu moldei o pai que eu queria pro meu filho. Segundo, eu moldei o marido que eu queria pra mim. E claro que isso veio junto, no mesmo pacote. E hoje, né, algumas coisas mudaram, porque hoje, mesmo ele sendo pai do Nicolas, em primeiro lugar, ele é o meu marido. Né? Então, só que na época, eu inverti alguns valores para que eu construísse a família. Porque se eu olhasse para a Jo, toda forte lá, que estava carregando tudo aquilo, eu poderia até continuar. Né? Claro, eu conheço algumas mulheres que ainda fazem, praticam isso, mas eu sempre falo para elas, vocês estão perdendo tempo, né? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Pode ser mais leve, pode ser melhor. Exatamente. E aí eu vejo os traumas, né? Os traumas de dar uma segunda oportunidade, não para as pessoas, mas para si própria. Né? De falar assim, peraí, eu mereço ter uma família, eu mereço ter isso. E aí, claro, dentro disso vieram, né, mais meus 2 filhos, o Gabriel, que eu amo demais, que é o Gabriel é meu parceiraço no empreendedorismo. Que legal. Né? O Nicolas foi lá, tal, ser o profissional liberal, mas o Gabriel é o cara do empreendedorismo, ele é e-commerce e tal, ele faz acontecer. E a maioria das pessoas nem conhecem o rostinho dele. Mas por trás dos bastidores, né? Hoje ele faz economia, tá no 3º ano de faculdade, e a gente vê assim o quanto ele é zeloso.
né? E como que foi pra você, Jo, essa carreira no empreendedorismo? Porque são quantos anos? Mais de... começou nos 7 anos. Muito... assim, hoje eu tô com 46 anos, não escondo minha idade. Né? Eu amo meus 40. Não precisa fazer contas, ela já ferrou confessa. Eu amo meus 46 anos, porque eu falo traz que eles... tanta maturidade, eles né? estão vividos intensamente, em todos os sentidos. Já quebrei, já levantei, já voei, já baixei. E aí, esses 46 anos hoje me faz ajudar outras mulheres. Com certeza. Por quê? Quando você passou pela dor, quando você tem a história vivida, é diferente da história não vivida, Sim. né? É diferente da teoria de uma história. Sim. Então, quando uma mulher chega pra minha pessoa hoje e fala assim, eu tô passando por isso, eu lembro que eu passei. Aí eu lembro também como que eu fiz para sair daquilo. E é isso que faz a transformação, né? Então, quando eu falo, gente, né, são mais de 30 anos, né, como vendedora. E você é nova para ainda construir muita coisa e ao mesmo tempo já passou por muita coisa, né? Então essa combinação essa que junção, dá o né, fio, match. Isso. Então são mais de 30 anos, né, na área de venda, são mais de 20 anos liderando equipes, né? E esses 20 anos para cá que veio o empreendedorismo com potência. Por quê? Porque aí eu aprendi muita coisa, né? Esses 20 anos veio a transformação, a quebra, o levanta, o sacode a poeira que começa de novo, que vai dar certo. E mesmo não dando pela segunda, pela terceira vez, na quarta vai dar certo. Acreditando, crendo. Nesses 20 anos veio a reconstrução da Jo, porque é o espiritual junto, né? Aí eu fui buscar também algo que eu não tinha 23 anos, vai fazer 22 anos, né, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, de conhecer a palavra de Deus, de entender o que Ele tinha para minha vida, o que Ele tem para minha vida, né, porque é todo dia, a cada amanhecer, né, há um renovo de Deus para nós, as misericórdias dele nos alcançam todos os dias. Olha que presente, gente. Ele já esqueceu o que nós fizemos ontem, lá, aqueles pensamentos que vêm, e aí Ele dá um novo dia. E aí eu fui entender esse lado também. E foi o que nasceu a nova Jo, né? A Jo que serve, a Jo que pensa no outro, a Jo que não pensa, né, só nela. Claro que eu também preciso me olhar, até porque se eu não estiver bem, como é que eu vou tratar, como é que eu vou curar? Sim. Né? Então, através de mim, da minha vida, hoje eu vejo o quanto Deus tem executado, né, em outras vidas. Porque eu falo que se ele sair de mim também, essa Josinha cai, viu? E como que foi, assim, conciliar, né, esses 30 anos com a maternidade? A gente estava conversando esses dias, né, Pá? Sim. A dificuldade que muitas empreendedoras têm hoje de dosar o tempo com os filhos, o quanto a gente se sente, às vezes, cobrada porque falta ali com os filhos, ou tá muito no trabalho, aí se tá com os filhos, falta o trabalho, e a gente fica naquela culpa, aquela cobrança constante. Como que foi equilibrar tudo isso? É assim, gente. Hoje de verdade, você tem filhos 3. que eu posso dizer que são, né? E assim, é o seu sucesso, que foram bem-sucedidos, Sim, que estão sim. todos no caminho encaminhados Sim, e felizes, né? Então, como que foi isso? Eu acredito assim, ó, que toda mãe empreendedora não tem como, em algum momento, ela não abrir mão, né? Não tem como, em algum momento, ela também ter que renunciar a algumas coisas, né? Eu me lembro que em uma fase muito difícil da nossa vida, eu tive que ficar 20 dias fora de casa para trabalhar, para moldar a equipe em outro estado, em outra cidade, né? E essas equipes estarem funcionando. Então, eu me lembro que eu fiquei 20 dias fora, me marcou bastante, porque a Nicole, na época, estava com quase 5 anos. E ela tinha um campeonato de natação, né? E aí eu me lembro que a minha colaboradora precisou fazer o meu papel. Ela precisou estar lá. E por incrível que pareça, a Nicole recebeu a medalha, gente. Ai, Deus. E eu não estava lá. Isso traumatiza a mãe, né? Daí, Não é nem o filho, é a mãe. Mais mãe do que filho, né? Não, hoje eu olho pra ela, mãe, eu nem lembro. Mas eu lembro. Não, eu recebi uma oportunidade, tem um evento que eu tava doida pra ir. São de 3 dias, eu pagaria por ele não é barato. Eu estava disposta a pagar. E eu recebi esse convite de uma pessoa, falou, Paloma, vai eu e você pra esse evento. Só que a apresentação do balé da Luísa. E eu não vou conseguir me perdoar se eu não for. Então, e aí esse evento só acontece uma vez no ano.
Só que é sobre a gente saber aquilo que a gente vai suportar e aquilo que a gente não vai suportar. É sobre saber aquilo. Eu sempre falo, quando a gente tem dúvida pra escolher alguma coisa, a gente tem que ver os nossos valores e constar aquilo que é mais importante pra gente. Quando a gente é empreendedor, a gente tem uma falsa sensação que a gente vai ter mais flexibilidade, né? Que a gente vai ficar mais com os filhos. E muitas vezes não é assim, principalmente no começo, né? Sim. E aí a gente vai ter que colocar os nossos valores, né, e equilibrar as coisas para diminuir a nossa culpa. Então, eu também, às vezes, tenho que viajar para os meus clientes, eu fico fora do estado 5 dias. São 5 dias de desordem e caos na minha casa, porque assim, poxa, a gente pensa no almoço, na janta, na lição de casa, leva no balé, no jazz, no futebol. Aí a hora que você deita naquela cama de hotel, você fica pensando, o que eles estão fazendo agora, né? Mas é algo aí que a Lari perguntou, né? Eu acredito assim, que são fases, né? Então, aquela fase era necessária, eu ter que fazer aquilo, até porque era a fase mais difícil da nossa família, né? Era a fase que eu não conseguia comprar um tênis pro meu filho, e eu não tava lá, né, por fazer o status da Jo, eu estava lá pela necessidade. Então, eu tinha que, de alguma maneira, passar por aquela dor, né? E só que quando eu voltei de tudo isso, eu pude levar minha família pro shopping para fazer compras. Eu me lembro que o Gabriel entrou numa loja, ele comprou 5 mil reais em tênis, né? Mas isso foi efeito dos 20 dias. Jô, mas o dinheiro não paga o teu afeto. Mas quem disse que eu não dei o afeto? Sim, né? Não, e é saber que também... Em forma de presente, em forma, né? Não, e isso é amor, porque às vezes a minha também filha... é amor, com certeza. A Luísa, ela me cobra muito de tempo com ela, sabe? A linguagem do amor dela é tempo de qualidade. E assim, eu estou aqui com ela e ela fala, mãe, fica comigo, minha filha, só sentar dentro de você. Porque assim, a gente tá junto. E eu falo, filha, quando a mamãe fez almoço, é um jeito de eu dizer te amo. Porque podia ser a tia que trabalha hoje na minha casa. E às vezes eu faço questão de fazer a comidinha. Algo real, que é a linguagem do amor. Por exemplo, a linguagem do amor dele poderia receber presente. A minha linguagem é prestação de serviço. A minha também. Pronto, então eu amo servir. Então, eu lá fazendo aquilo, eu estava amando a vida da minha família. Exatamente. Estava servindo. E a gente tem que ensinar também os nossos filhos a isso. Aí eu falei, a minha também, linguagem do amor é prestação de serviço. Então eu falo, filha, quando a mamãe fez o bolo, quando a mamãe fez o almocinho, quando a mamãe prepara o lanche da escola, quando a mamãe fez a lição junto com você, quando a mamãe faz tudo isso é uma forma de amor. Não é só quando eu brinco de boneca, sentada no chão. Não é nessa hora, né? Porque muitas pessoas hoje, também não querendo fugir muito do assunto, mas muitas pessoas hoje não se sentem amadas, elas são. Elas só não são amadas do jeito que elas querem e precisam. Sim. E a gente quer jogar a responsabilidade no outro de nos amar como a gente precisa. E a gente não se dá o trabalho de se autoconhecer e dizer pro outro, olha... Eu me sinto amada quando você faz isso, ou assim, né? É assim que chega até a mim. Eu sei que o que você faz tem amor, mas eu fico tão feliz quando você faz dessa forma, né? Porque hoje a gente acha que a gente tem uma bola, as pessoas têm bola de cristal e vão saber tratar a gente, não é? É a gente que tem, por obrigação, cada vez mais mergulhar no autoconhecimento, pra gente conseguir dizer pro outro como a gente precisa ser tratada, amada, respeitada, o que a gente tolera, o que a gente não tolera, quais são os nossos valores e o que eu não negocio, né? Poucas pessoas sabem o que elas não negociam. Com certeza. Né? Então isso é importantíssimo, né? Até abrir mão de algumas coisas, né? Voltando aí, abrir mão, né, de algumas coisas. Mas para quê? Para que isso somasse a família. Sim. Né? O Rubens é um excelente pai. Porém, tem talentos meus que o Rubens não sabe executar. Assim como tem talentos no Rubens que eu não sei executar. Então, nós juntamos isso, né? Que é a parte ali também do casal, né? Não só da família toda, mas que primeiro vem do casal, né? Olha, bem, você vai lá, você vai ficar 20 dias fora, mas eu estou aqui. Né? Você o pai e a mãe deles nesse momento. Eu vou estar com eles. Então, não se preocupe, a gente está junto nessa. Né? Uma família tem que trabalhar como equipe. Né? Exatamente. Nós somos uma equipe. E aí, eu me lembro que quando eu cheguei, ele foi para Belém.
Aí ele ficou também, né? Quase 20 dias em Belém. Aí eu me lembro que ele ligava, ele falava, tá sentindo minha falta, né? Eu nem perguntava isso, né? Porque a mulher é aquela situação, né? Eu tô, claro que eu tô, com saudade. Mas, pra você ver, muitas vezes tendo que renunciar a algumas coisas, né? Hoje, graças a Deus, né? Nós estamos mais, né? Aqui na região. Sim. É uma construção, né? É uma construção, né? A Nicole hoje tá com 15 anos, né? Então, é uma menina também, eu falo que as pessoas que convivem muito com a Nicole falam, a Nicole é muito bem treinada, né? Mas, por quê? Porque ela me acompanha. Ela me acompanha e eu amo que ela me acompanhe porque ela vê a verdade, ela ouve a verdade. Então ela sabe que tudo que eu falo lá no Projeto MCL, que eu falo nas mentorias, a Nicole é minha auxiliar nas mentorias. Ela entra nas mentorias para me auxiliar. Então tudo que ela está vendo, ouvindo dentro das mentorias é exemplo para ela. Sim, esses dias ela mesma lá fez a avaliação dela, depois ela, minha linguagem do amor é essa, né, mãe? É essa. Eu sei fazer isso aqui, o meu melhor ponto X é esse, o meu melhor ponto Y é aquele. E aí a gente olha e vê, né, o nosso espelho, né? Quando eu olho pra ela, eu falo, meu Deus do céu, a mini Jô, né? E ela lá no projeto, hoje ela é meu braço direito, esquerdo e minhas duas pernas. Ela é uma grande líder, com 15 anos. A Nicole lidera, a Paloma acho que já até viu isso. Ela é uma grande líder, ela vai pros bastidores, ela faz acontecer. E falando de projeto, conta um pouco desse projeto maravilhoso. É o mais lindo que eu vivo hoje, assim, né? Na questão do empreendedorismo, porque através de todas essas experiências com a Por Água Filtros, que hoje vai fazer 20 anos, né? Com a R. Moura, distribuidora, que também está há 10 anos no mercado, ela fez 10 anos agora em março, e a JM Mentoria, que veio através do Projeto MCE, né? Então, o Projeto MCE, ele, na verdade, foi um projeto nascido no coração de Deus, que Deus me entregou num domingo à tarde. E eu comecei a chorar, porque eu não sabia como ia acontecer, até porque hoje, quando eu olho para a equipe, eu não conhecia, eu só conheci uma pessoa que está na equipe hoje, né? As outras foram apresentadas a mim, né? E Deus veio trazendo essas mulheres, que hoje na equipe nós estamos com quase, se eu não me engano, de 20 a 25 mulheres. Nossa, já. Só na legal. Equipe, né? E aí essas mulheres veio somando, e aí quando eu olho hoje, até nós vamos ter nossa confraternização de final de ano, a equipe, vai estar bem legal. E isso foi fazendo a questão assim do projeto evoluir, né? Porque algo que nós estávamos conversando nos bastidores, aquela mulher que ela quer segurar tudo, né? Não aceita a opinião das pessoas. Sabe o que eu faço quando termina todos os eventos do MCE? Eu procuro o feedback das pessoas. Sim. Eu procuro saber o que nós podemos melhorar, o que foi bom, né? O que a gente continua, o que a gente tira, Então, é ouvindo que a gente prospera. Não é só falando, né? E o MCE cresceu por isso, porque eu fiquei ouvindo tudo que ele tinha a melhorar. E aí ele foi melhorando, né? E eu acredito que tem muito ainda para melhorar. Mas por que ele nasceu? Para juntar mulheres, né, empreendedoras. É Projeto MCE, Mulher Cristã Empreendedora. O cristã não é nada de religiosidade. Igual esses dias, né? Uma apareceu lá no Instagram, eu preciso ser da igreja? Eu falei, claro que não. Até porque não é para isso que o MCE nasceu. Ele não nasceu para ser uma igreja. Ele nasceu para servir as igrejas. E sabe quem é a igreja? É você. Você é a casa de Deus, né? Então você precisa entender que junta com outras mulheres você vai crescer. Com certeza. Então, o Projeto MCE nasceu para ser parceria, para incentivar, para apoiar, para ajudar, para, né, dar aquele gás de motivação mesmo, né, naquela mulher que tá lá com aquele combustível bem fraquinho, a gente vai lá, né, tem mulher que fala que sai do evento e não consegue dormir, porque a adrenalina tá muito alta. Né? Então, o MCE nasceu para isso. Ele nasceu para apoiar. Então, hoje eu vejo, né, as que estão indo há mais tempo, né, eu falo que são as que servem a tia, né, a tia Constância, né, que tá ali, elas têm muito mais resultado. Por quê? Hoje eu vejo imediatismo nas pessoas, né? Eu quero para ontem. Então vai lá no evento, participa da rodada de negócio. E já quer resultado. Não, ela quer que amanhã cedo a fila do comércio dela esteja no mínimo 100 pessoas. O WhatsApp bombando. O WhatsApp bombando, o Instagram, né? Fazendo... E não é assim que funciona. Se fosse assim que funcionasse, você concorda que só ia ter empreendedora? Sim.
né? Mas não é assim que funciona. Então, nós precisamos ter constância, nós precisamos... Outra coisa que eu vejo que a maioria não pratica, que são os 3 Cs, né? Eu falo, mulher no empreendedorismo, sem 3 C não tá empreendendo, né? Que é caráter, carisma e criatividade. Você precisa fazer esse acompanhamento desses 3 Cs dentro de você. Eu não sou carismática. Vai trabalhar isso, pelo amor de Deus. Aprenda a amar, aprenda a servir, né? Eu não sou criativa. Vai aprender também. Hoje a gente tem aí, né? A internet é ao nosso favor. Tem as coisas que não tem que aprender, mas tem as outras que tem muita oportunidade. E é treinável, né? É Criatividade. Gente. E aí... né, a gente vê hoje lá, já se passaram mais de 1.200 mulheres no evento, né, um evento bebezinho ainda, né, ele só tem 1 ano e pouquinho. Olha, nós com começamos ano, com 30 mulheres, né, e aí foi indo. E graças a Deus hoje, né, eu posso ver a mudança de quem está com a gente há mais tempo. Aí nasceu as mentorias, que são um grupo de 10 mulheres, nós estamos indo agora para o 4º grupo, né, de mulheres aí, eu gostaria de... né, que o dia tivesse 35 horas, mas ele tem 24. Então, a gente também tem que ter um planejamento, uma programação, até porque eu dou mentorias em algumas empresas, né? E saindo daqui, eu já estou indo para uma. E isso fez a evolução, né? Então, quando eu chego lá nas mentorias, essas mulheres do próprio projeto, elas estão ali sedentas, né? Para entender muitas coisas. E a gente passa ali, né? A vivência, a experiência da vivência. Aquela fase que ela está, eu já estive, né? Às vezes a somatória de algumas que estão vivendo que outras não estão, e elas ali dividem isso também, acabam se aproximando, acabam fazendo network, acabam indicando o trabalho uma da outra. E só para você ter ideia, Lari, Paloma, é uma coisa que eu tô vivendo, assim, impactos lindos nessas mentorias. Teve uma que ela tem um ramo de atividade dela, nasceu outro ramo de atividade dentro da mentoria. Olha só. Que legal. Dentro da mentoria. E ela está realizada. Quando eu imaginei que eu fosse estar fazendo isso, está sendo um sucesso. Né? E foi ali, numa conversa... Que as mulheres vão descobrindo seus talentos, exatamente, né? E ali numa conversa, num direcionamento, e veio a ideia, né? Porque o movimento, ele gera novas ideias, o movimento gera a criatividade. Isso. Entrar dentro de uma bolha e fechar o zíper dela, já era. Exatamente. Já era. E uma coisa legal também a gente dizer, porque hoje eu vejo muitos adultos como crianças, né? Criança como, eu só quero, eu quero, Me dá o eu Danoninho, quero, né? Eu quero, É verdade. Eu falei Tem o comercial do Danoninho, verdade. Me dá. Tem muitas mulheres hoje que na verdade, assim, ó, eu falo assim, gente, tá na hora de separar a menina da mulher. Isso, A menina tem que cair fora desse corpo. Sabe por quê? Porque a fase da menina acabou. A mulher, ela é servidora. Exatamente. Ela tem ela semente. nasceu pra servir. Ela tem semente. Ela precisa plantar essa semente. E como que a gente planta a semente? Fazendo algo pelo próximo, né? Quem é o próximo? Aquele que eu conheço? Não. Geralmente, a melhor semente é você fazer até por quem você não conhece, mas que está precisando de você. Sim. Né? E aí, Paloma, você falou algo muito importante. E a gente vê acontecer demais, a gente que lidar com empreendedoras, né? Aquela questão, não tive nenhum resultado. Aí eu olho pra alma, eu nem olho mais pro físico, sabe? Eu falo assim, meu Deus, que cor que tá essa alma, né? Só de você estar viva é um resultado. Só de você ter tentado, na minha opinião, já é um resultado. Sim. Então, vamos colocar isso com mais prática. Né? Eu estou precisando, mas será que aquela outra não está precisando mais do que você? Né? Só que é muito mais fácil você pegar o seu umbigo e olhar só para ele, né? Sim. Mas e a outra? Né? E a mentoria, ela também trata muito isso, né? De você começar a entender que tudo é motivo de agradecer. Sim. A palavra de Deus é muito clara, ele fala exatamente isso, em tudo dai graça. Até se você tropeçar agora e quebrar seu dedinho, agradece. Porque esse tropeço pode ter evitado um acidente lá na rua. Sim, a gente não sabe todas as coisas, Né? Só que a maioria das pessoas... Ai, que dor! Ai, por que aconteceu isso comigo? Agora eu tenho que trabalhar, vou ter que ficar em casa. Não, agradeça.
Agradeça, porque isso tem um propósito. Sim, mas as pessoas, elas saírem da versão delas de criança, de que querem, entenderem que... Porque um adulto, ele sabe que as coisas têm um preço, né? E não necessariamente eu tô dizendo preço de valor, eu tô dizendo preço de esforço, de constância, preço de reciprocidade, porque às vezes a gente só vai pra um lugar e a gente só quer, mas peraí, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Né? A importância de pra um evento desse, prestigiar as pessoas que estão lá. Então, eu sou uma participante do MCE, né? E hoje quem cuida do meu cabelo é uma pessoa do MCE, eu fui na clínica de uma pessoa do MCE, eu fui fazer uma outra coisa de estética também, né? Não preciso lembrar os detalhes aqui, né, gente? No MCE. Mas a gente procura mesmo. Então, né, a gente procura fazer coisas com aquelas pessoas. E é entender que o resultado, ele vem de uma constância e de um relacionamento. Né? E que primeiro a gente tem que sair do que me dá, desse vitimismo, e falar, peraí, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, com as relações que me foram apresentadas, como eu posso me conectar. Ó, veio uma ideia muito legal agora que você falou de relacionamento. Eu vi um... Né? Veio o meu start. Eu vi. Relacionamento. Como que a gente começa o relacionamento? Se conhecendo, né? Primeiro se paquerando, não é? Vamos falar do casal. Né? Primeiro você paquera. Não sei hoje, né? Porque hoje tá tudo muito moderno, né? Mas na minha época era assim, porque era primeiro. Né? Ah, olha o jeito que ele se veste, olha o jeito que ele faz isso, olha, né? A gente dá aquela questão da paquera. Depois da paquera surge o quê? Aquela coisa das palavras, né? De começar uma conversa. Aí depois começa um namoro, daí namoro vem um noivado, e aí vai para um casamento. Eu acredito que o mundo dos negócios, num evento, é exatamente isso. Paquera primeiro, não vai lá, já quer estar casada com todo mundo, que todo mundo tem que comprar de você, e você... Não é assim que funciona. Vai lá, dá uma paquerada, entenda como é o movimento. Segunda vez, criatividade. Né? Seja criativa. Esse último evento nós ficamos impactadas com uma mulher que foi lá já pela primeira vez, a mulher já chegou chegando. Ela deixou, não vou falar mimo, porque aquilo não é mimo, mas ela deixou um presente para 230 mulheres no evento. E com embalagem e tudo, gente. O investimento da mulher não foi pouca coisa, não. Eu falei, primeira vez que ela veio no evento, ela já fez isso. Você imagina essa mulher no 20º evento? Ela tá dominando. Já né? chegou. Olha, o servir. Né? Já gera um interesse, já gera uma observação. Peraí. Não. Aí, sabe o que aconteceu? Sabendo quando você abre que ela ela não teria um retorno ali imediato, né? Ela tava ali mesmo para prestigiar. E sabe o que foi mais lindo? Porque hoje, quando, né, você olha ali, você fala assim, onde eu vou comprar isso? Só na loja dela, não vou em outro lugar comprar mais. Por quê? Porque olha o que essa mulher fez. A reciprocidade é automática. Sim, não, e tanto que assim, o nosso projeto, né, a gente, até o momento veio os nossos maridos, e eu falei, eu gostaria de chamar a Jo, porque é uma reciprocidade. Peraí, você tá lá fazendo um evento, servindo, é uma questão de reciprocidade. Sim. A gente tem esse sentimento, por isso que a gente, é até estratégico você servir primeiro. Porque o ser humano tem a necessidade da reciprocidade, né? A gente vai querer retribuir de alguma maneira. E a gente também estava falando isso nos bastidores. Eu até estava contando um caso que eu queria muito. Teve um tempo atrás que eu estava, ai, Senhor, me envia cliente, né? Que eles veem valor naquilo que eu faço, fazendo oração para Deus. E foi pouco tempo depois, eu não sei se foi uma semana ou menos disso, eu recebi uma ligação às 9h45 da noite, me oferecendo uma viagem. Eu fui para um resort, onde eu estava com um sonho de ir, que eu já tinha até desistido de ir, porque era muito importante para mim até dezembro daquele ano, e eu vi que não ia dar. E assim, não estava triste, nada, eu falei assim, esse não vai dar para realizar, vamos realizar próximos, né? Porque Deus sabia da intimidade do meu coração, de quanto aquilo era importante. E aí Deus não me deu o cliente que eu estava pedindo, mas Ele deu o resultado. Né? Ele deu o que Ele queria. Lindo, então, muitas vezes... Só Deus para fazer isso. Vão chegar até vocês coisas que vocês pediram de outro jeito. Mas Ele sabe da necessidade, do que arde o coração, do que queima o coração. E a gente precisa ver as bênçãos muito além do que aquilo que a gente pede. Né? Às vezes vai ser uma conexão legal, às vezes vai ser saúde para os filhos. A gente vai receber de diversas maneiras e a gente tem que estar atento a isso. E começar a praticar um exercício chamado gratidão. Exatamente. Né? Agradecer.
né? Lá na JM, nós estamos fazendo exatamente esse exercício com todas as mentoradas. Então, como que é? O que você vai agradecer hoje? Só que durante 30 dias você não pode repetir o que você já agradeceu. Então, não é só postar. Você vai marcar numa folha, escrever. Porque quando você finalizar isso, você vai levar para a mentoria, você vai ler todos. E aí você vai memorizar, que tem muita coisa ainda para agradecer. Eu me lembro que eu fiz esse exercício, né, lá atrás, quando eu participei de um curso que foi de 365 dias de gratidão, sem repetir. Gente, o hábito movimenta tanto que eu me lembro que eu finalizei os 365 dias, mas eu tinha coisas para agradecer. Ainda mais. Que não tinha falado. É porque expande a mente de um jeito. E quando você vai começar o exercício, a maioria tá tudo ferida, machucado, o que elas pensam? Mas o que eu vou agradecer? Não tenho a que agradecer. Não, muitas vezes é no automático. Parece naquela nossa época que era um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra Xuxa. Né? Porque as pessoas agradecem. Quero agradecer minha mãe, meu pai e minha família. Isso. Meu emprego. Meu isso. Aí no 6º, 7º dia, você fala, peraí. Pelo pão. Aí você começa a observar que tem gente no hospital sem ar. Pelos fiozinhos que eu tinha de filhos. Porque eles te protegem. Lógico. Né? Você começa a agradecer porque você respira, porque você faz xixi, porque você faz cocô. Né? Não, é verdade. Porque a minha mãe quase teve que... Ela tava no UTI e se ela não conseguisse fazer cocô, ela ia fazer pra uma cirurgia muito de risco. Então, quando ela conseguiu fazer, que assim, era nos 45 do último segundo, cara, foi uma festa na família por um cocô. Então, assim, a gente não dá valor. Né, às coisas. E quando a gente se coloca... 30 dias já é desafiador, já tira muita gente, né, do automático. Já começa a ter uma visão diferente. E por isso que eu falo, né? Para eu dar esse exercício para vocês, é porque eu também pratiquei. Sim, né? sim. Então, essa prática me levou a enxergar, não é nem a ter a visão, mas enxergar, né, a visão verdadeira das coisas. Sim. Né? De uma mãe que pode empreender, amando a família, cuidando da casa, fazendo o almoço, fazendo o jantar, né? De uma mãe que pode estar lá passando a roupa do filho, que pode estar lavando o tênis dele, né? Que pode passear, né? Quantas tardes eu tiro para ir tomar um café com a minha filha, né? Para ouvir ela, para saber o que tem sido lá no colégio, né? Como ela está, quais são os pensamentos dela, os projetos dela, né? A gente faz isso, né? Aí eu vejo muitas falar, mas não dá tempo, tudo é culpa do tempo, né? Eu fico assim, gente, piedade do tempo. Mas peraí, nós temos 24 horas, vamos imaginar que nós dormimos 8, sobrou quantas horas? Sobrou 16. Pra caramba ainda, gente. O que você tá fazendo com ela? Não tem planejamento. E a maioria tá se ocupando ao invés de produzir, né? Isso, lembra desse a tema? gente sabe que a maioria das pessoas, elas estão se ocupando ao invés e de não ser estão produtiva. Foi um dos temas do projeto. Nós colocamos lá, né? Ocupada ou produtiva. Né? E muitas vezes também patinando no dia a dia. Sim. Eu sempre pergunto assim para as minhas mentoradas: o que você fez hoje para ter a vida que você quer no futuro? Porque normalmente as pessoas só viveram o dia só apagaram o e não construíram o amanhã que elas desejam. E a gente tem que ser muito estratégico, né, no nosso uso do nosso tempo. Gente, eu sei que assim, tem dias que eu falo assim, peraí, eu tenho 5 minutos, o que eu posso fazer em 5 minutos? Gente, rendeu 5 minutos. É um e-mail, é alguém que você chama pra conversar. São coisas simples que te tiram da onde você está. E aí eu vejo também, Paloma, a mídia tirando a mãe de ser mãe para ela ser empreendedora, tirando a esposa de ser esposa para ela ser empreendedora, sabe, assim, a todo momento desmerecendo esse valor gigantesco dado por Deus, verdade. porque Deus não fez a mulher lá, você vai nascer para ser empreendedora, primeiro ele fez para ser multiplicadora, né? Exato. De nós que vem o próximo, né? Nós geramos isso, olha a força que nós temos, já dada por ele. Então, peraí, já tem um papel gigante sobre nós, né? Que é a geração de um ser vivo. Nós geramos almas, nós geramos filhos lindos. E aí você olhar para isso e falar assim, tá, agora eu vou deixar de ser mãe para eu ser empreendedora. Você não precisa. E esse é o futuro da sociedade. Quando a gente deixa de ocupar o nosso principal papel, que é o de ser mãe, que é o cuidar da família, a gente está abrindo mão de uma sociedade, saudável. Né? A gente está tornando uma sociedade, a gente está desenvolvendo uma sociedade doente, carente, toda
trabalhada em problemas psicológicos e emocionais, porque sentem o abandono dos pais, né? Agora, claro, principalmente da mãe, o que a gente falou também, né? Você vai empreender ou você vai trabalhar, uma mulher, quando ela tem que se dividir em várias frentes, a única coisa que ela tem que buscar em todas as decisões dela é a paz. E saber que ela tem que decidir. Então, quando a gente tem que decidir ficar 5 dias fora, porque a gente tem clientes fora do estado de São Paulo, eu tenho que ter a paz, que eu deixei meus filhos seguros. E que eles sabem que isso também é amor. Porque isso ficou planejado. Aberto e também, tem um diálogo maduro. Diálogo aberto. Maduro assim pra idade, na sabe linguagem por que deles. eu estou indo? Isso. Eu estou indo por isso, mas meu coração tá aqui com você. E saber que isso é uma construção, né? Não vai ser pra sempre assim. Não é porque é mais importante. É você trabalhar a família. Então não significa que uma mulher não pode ser empreendedora, que uma mulher não pode ter sucesso, que uma mulher não pode ser independente. Só que a mulher não pode esquecer que o maior projeto que ela pode fazer por ela, pelo mundo, pela família, é estar com os dela, né? Não deixar... pode abrir mão disso, né? E é o que você falou, não distorcer, né? E se a mulher hoje não é independente, não tem... E primeiro, eu sempre falo também o que é sucesso, porque pra mim, né, a gente fala assim, pensa numa vida de sucesso. A maioria das pessoas vai mentalizar uma mansão, um carrão, uma mulher toda linda, vestida com roupas, bolsas, sapatos. Isso mesmo. E aquilo é sucesso. E não, às vezes uma pessoa que mora no interior, numa casinha extremamente simples, sente que tem muito mais sucesso do que essa outra pessoa. Sem dúvida. Porque o sucesso, ele é uma coisa individual e muitas oportunidades vêm enrustidas aí, né, que não são oportunidades. Então você tem que ter muito claro o que você quer pra você. E por exemplo, eu já tive oportunidades que me afastaria do que é mais importante pra mim. Talvez eu teria uma outra condição financeira hoje, minha história seria diferente, mas eu não teria a paz, né, que eu carrego hoje, de me sentir bem-sucedida justamente pela minha família e pelos meus filhos. É por isso né? que é muito mais importante você ser próspera do que você ser rica. Exatamente. Exato. Né? Exatamente. Eu sou próspera, né? Então eu sou feliz em tudo que eu faço. Isso. Né? Isso pra mim é a maior riqueza, essa prosperidade, né? É a riqueza que vale. É a riqueza que tem valor, né? Que faz a diferença de você olhar para os seus, de você, né, tá fazendo o que você ama, mas também não tá abrindo de estar com você, com quem você ama. Estar com quem eu amo e fazer o que eu amo e juntar tudo isso é prosperidade. Sim. É a maior Exato. riqueza que Não nós fugir dos temos. seus valores, Não fugir dos nossos valores, né? E essa questão dessa que você tá falando, Paloma, né, da mulher, eu vejo assim, hoje, distorcendo muitas coisas, por exemplo, né? Eu não quero fazer meu jantar. Gente, eu assisto isso a todo momento. Eu fico cheirando alho e cebola. Como se isso fosse uma coisa horrorosa. Mas você já parou para pensar que alho e cebola cura? Você já parou para pensar? Que isso também é cura? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o seu amor transmitido no alimento para o seu filho pode ser a libertação dele. Né? Você servir a sua família em primeiro lugar pode ser a maior libertação dentro de uma casa. Eu vejo hoje mulheres abrindo mão dessa terapia. Sabe por quê? A maior terapia hoje que eu executo na minha vida, já também passei por terapeutas e vou falar bem. Quem não descartando nenhuma outra. Quem não falar uma coisa, né, pra elas não, a Jo tá falando, a terapia, eu indico, gente, tem que fazer. Mas hoje, a minha maior terapia é cozinhar. É a forma que você encontrou de amar os seus, né? Fazer um bolo, fazer um domingo, né? Vamos almoçar fora. Eu fazer aquela mesa linda de domingo, igual esse domingo meu filho veio, né? Eu fiz uma bela de uma feijoada, fiz lá uma sobremesa que eles queriam com creme, chocolate, morango, né? Mesmo que a gente fala, eu vou comer só um pouquinho, né? E eles estão lá, esbanjando aquilo, e numa felicidade, numa alegria, que se a gente tivesse ido lá que não é bom, é maravilhoso, nós podemos sair, a gente faz isso também, mas aquela união, né, aquela família ali, em volta da mesa, em volta da nossa mesa, a nossa mesa, e né? a importância particular de almoçar e jantar juntos, né? Sim, faço isso não abro mão. Tem um livro que é só tem sobre livro, isso. A mesa. Esse final de semana minha família estava em casa e a gente fez um café da manhã também, tava falando sobre isso. Que antigamente, lembra que tinha aquele quadro da Santa Ceia? Da Santa Ceia. Aquilo era assim, né? Tinha a mesa e o quadro, porque a gente
né, ia com mais frequência, né? E a gente foi se perdendo. Eu Hoje tinha na em minha dia. casa. Você tem ainda o quadro da Santa Ceia? Eu tenho hoje a imagem da Santa Ceia na Que frente da casa. legal. Não, mas porque- você já viu que ali nessa mesa é onde saem os assuntos mais lindos. Né? Os melhores momentos Os melhores, sempre são em é. volta da mesa, E eu né? lembro, São né? as referências que ficam também. As Eu acredito que memórias vocês têm ficam. memórias da infância na mesa, Muitas, né? Essas nossa. memórias. E a gente tá criando isso neles. É. Né? Por isso que, pega a comida aí, se vira. Não, gente, pelo amor de Deus, mulheres, não faça isso. Pega esse tempo precioso, senta na mesa com seus filhos. Celular, esquece, né? Nesse momento, ele é muito precioso, até porque, na minha opinião, é um momento santo. Né? É um momento, assim, de ter a comida ali, né? Faz parte da oração do Pai Sim, Nosso, né? O pão nosso de cada dia, Exato. né? Está na mesa. E ali nós podemos compartilharmos isso juntos. Eu acredito que é um país, eu não sei se é a ver Coreia ou o graça Japão. nisso, é ver a graça nisso, né? Porque às vezes a gente é tão no automático e a gente muitas vezes perde a intencionalidade das coisas, né? Sim. É a gente ver a graça de estarmos juntos e de estarmos comendo. Não é mais um almoço, é o almoço, é a janta. Olha, esses dias né? você me fez lembrar, né, de um exercício da gratidão que ela postou, né, a foto, e eu fiquei encantada, né? Não era a mesa, né, vamos falar assim, de comidas incríveis. Era um prato de arroz, feijão, de um refogado, mas a mão dela com a mão do esposo em união naquele prato, e ela colocou lá a gratidão deles terem aquele prato de comida para comer e juntos, né? Então, aquilo é o verdadeiro amor, né? Então, não era mostrando, né, como diz o status de um filé mignon, né, lá de molho madeira, aquela coisa toda, mas um prato de uma simplicidade, mas com tanta referência, com tanto valor, que nem um dinheiro consegue comprar. É a prosperidade, né? A prosperidade, a verdadeira prosperidade. Né? E é isso, gente. Então... Jo, aproveitando aqui, queria falar sobre 2 assuntos pra gente finalizar. Queria aproveitar e falar sobre o grande mal, né, que a gente sofre hoje com a internet, que é a comparação. E a comparação faz muitas vezes as pessoas se sentirem diminuídas, né? E a gente, nunca uma comparação é justa, porque a gente tá sempre comparando o jardim do outro com os nossos bastidores. A grama, né? Que é a grama do vizinho é sempre mais verde, mas a gente tá olhando só a grama dele, né? A gente não tá olhando todo o processo para aquela grama estar daquele jeito, e a gente tá comparando com os nossos bastidores, né? E a gente não se vê nos momentos mais de glória, a gente tá sempre remoendo os momentos de bastidores e a dificuldade dos bastidores. Mas antes da gente falar até mesmo da comparação, eu acho muito legal a gente falar também sobre a concorrência, né? Porque ela tá muito em paralelo. Então, falar aqui que, gente, hoje a Jo tem uma empresa de mentoria, e o meu instituto né, uma parte do meu instituto da mentoria, né? O instituto, ele tem a parte de business inteligência de treinamento corporativo, que a Jo também tem treinamento corporativo, tem mentoria, que a Jo também tem mentoria, a gente tem a parte de planejamento estratégico, tem a parte de consultoria 360 graus. Então, 50 quase por cento do meu negócio, 40% do meu negócio seria a concorrência direta com a Jo, né? E aí eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou olhar ela como minha concorrente e vou torcer, né, olhar e ficar assim. Eu brinco que isso é coisa de antigo. Ou eu vou olhar pra ela e ver uma oportunidade pro meu negócio. Porque hoje, se eu receber mais 2 clientes, o meu negócio não tem estrutura hoje pra ir adiante. Eu teria que contratar mais gente, eu teria que treinar mais gente. Ter uma equipe, né? E eu não sei. Então, hoje a equipe que eu tenho, ela consegue suportar, digamos assim, mais um cliente grande. Mas se eu tiver mais 2 ou 3 clientes grandes, a equipe que eu tenho hoje não suporta. Eu teria que contratar e treinar. O que não é ruim, né, gente? Não é um problema ruim. Mas, muitas vezes, não é o tempo do meu cliente. O meu cliente vai precisar que eu entre agora no negócio dele, que eu dê soluções agora, que eu já treinei a equipe agora. E quando eu olho pra Jo, eu posso pensar assim, cara, ela pode ser uma futura parceira. Porque eu estou mais segura próxima dela, porque se o meu negócio expandir, e eu não vou ter tempo de contratar, de treinar, e eu não quero perder negócio, porque o meu negócio não merece perder negócio, eu vou ligar pra Jo e vou falar assim, Jo, olha só, eu
tem um cliente assim, assim, assado, vamos fazer uma parceria? A gente vai atender ele em nome do instituto, aqui são os nossos valores, não são? Faz sentido pra você? Você assume ele comigo? E o meu negócio não deixou de crescer. E a gente isso é não deixou de importantíssimo. trabalhar em parceria. Então, muitas vezes, a gente vai nesses encontros com mulheres empreendedoras e a gente vê, assim, várias pessoas com o mesmo tipo de negócio, né? E a gente tem que parar de achar que um tá tirando do outro. Isso. A gente, no ramo de mentoria, a gente sabe o quanto existe, como somos diferentes, e o quanto a gente fala linguagens diferentes. Por mais que a gente possa ter a mesma linha de trabalho, o nosso trabalho vai para lacunas diferentes. Eu tava falando com a Lari também, a Lari até conhece, né? Então, por exemplo, quando eu era coach, hoje eu não sou mais coach, eu sou mentora. Mas quando eu era coach, eu treinei outros coaches. E aí tinha coach que falava mais boazinha, que ela era doce, que ela era meiga. Eu já sou mais, assim, sabe, mais firme. E tem gente que não vai suportar uma firme como eu. E tudo bem, é melhor ela ir pra mais fofinha, porque eu não vou ser fofa. Né? E tem gente que fala, não, eu preciso dela, que ela é mais firme e ela vai me colocar no eixo. E aí não adianta ela ir pra outra que é fofinha, porque ela vai continuar patinando igual. Então é saber que tem mercado pra todo mundo. É saber que tem gente que gosta da cutícula mais cavada, que tem gente que gosta que tire menos. É saber que tem gente que gosta da unha em gel e gente que gosta de unha natural. E assim, né? Paloma, eu até vou voltar numa situação que a gente estava falando nos bastidores sobre os talentos, né? Isso, fala, eu achei sensacional. Eu acredito muito, né, que isso já vem de Jesus. Sim. Né? Então, assim, o que Deus deu a você é exclusivo seu. Ninguém tem direito e não vai tomar. Ninguém rouba Sim. o que Deus colocou em você. É seu. E o que Eu Deus acredito. também tem pra você, ninguém vai tirar. E a seu forma também. como você faz é única. É única. Ninguém faz igual no mundo. Gente, é a mesma coisa. Faz um arroz com frango você e eu. A mesma receita. Exatamente. Gente, são sabores totalmente diferentes. E usando a mesma receita. Né? Não existe, não tem como. Até porque ele deu o DNA também exclusivo para cada um. Sim. Então existe, né, essas questões da comparação, que eu falo que hoje é uma doença. A comparação hoje é uma doença, não deixa de ser uma doença, né? Vocês falaram da grama, né, da questão de ficar olhando a grama do outro. Eu falo, gente, às vezes a grama do outro é artificial. É artificial. Né? Você tá olhando de longe? Na maioria das vezes, né? Ó, esses dias eu atendi uma pessoa e ela falou assim, eu tô mal, né? Eu falei, tá, mas fala qual é esse mal. Eu não tô conseguindo nem fazer vídeo, porque meus vídeos tá ficando isso, tá ficando aquilo, e eu tenho que estar sorrindo, eu não aguento mais ir lá nas câmeras e sorrir. Então você olha, você vê que a maioria daqueles sorrisos são sorrisos falsos. Sim. Entendeu? Tá vendendo uma imagem. Agora, pera lá. Se você tá indo ali, vendendo um sorriso falso, uma imagem, qual semente que você tá jogando no universo? Sim. É uma semente Você podre. não vai- Sim. Que pode até vingar por um curto espaço de tempo. Ela não vai ser árvore frutífera. Ela vai vingar e ela vai morrer. Mas ela não vai dar fruto. O que nós precisamos? De sementes para dar fruto. E qual é o fruto? É ensinar as pessoas a fazerem aquilo que você faz de melhor. Sim. É ajudar as pessoas servindo elas. Sim. Aí eu tiro a comparação, Sim. né? Por quê? E trago Isso, elas, né? exatamente. Outra coisa, né? Você falou da comparação e a outra... Você falou da assim, concorrência. Da concorrência. Quando eu entendo que o que eu faço de maravilhoso, eu posso gerar isso em novas mulheres, para elas fazerem igual ou melhor do que eu serei uma árvore frutífera. Transborda, né? Entendeu? É o que hoje eu vejo, né? Então eu comecei lá o grupo de mentoria, vamos ver. Gente, hoje eu não preciso ficar oferecendo mentoria. É só eu colocar lá pronto, já começa. Eu quero fazer mentoria. Coloca um vídeo pronto. Como que faz para participar da mentoria? Então, não é mais nem oferecer. Sabe por quê? Porque as sementes que eu plantei, elas estão germinando. Já germina. Exatamente. Né? Mas sabe o que eu quero de verdade? Que essas sementes, elas virem a árvore frutífera. Sim. Que elas sejam a Jo. Que elas comecem a fazer esses grupos. Sim. Que elas tenham... Quando uma vez uma pessoa falou assim, você não liga das pessoas hoje querer fazer um novo evento tipo o MCE? Eu falei, pode. Na verdade, elas vão poder fazer um evento, ou até melhor que o MCE, mas igual ao MCE não. Sabe por quê? Porque o MCE é único. Pode ser que ela faça até melhor. Sim. Mas é igual a nossa essência. Sim. Entendeu? Ninguém vai copiar a sua essência, Exato. porque ela é única. Sim.
né? E eu não ligo das mulheres frequentarem outros eventos. Eu só fico triste quando elas frequentam eventos sem propósitos. Né? Porque você está fazendo alianças, que também é bíblico. Sem propósito, você vai jogar tudo aquilo que você tem de melhor no lixo. Né? Então, existe aliança com propósitos. É o que a gente estava falando também sobre a inteligência espiritual, né? Isso. Pouco se fala hoje sobre a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual é quando você se nutre de autoconhecimento, quando você passa a colocar valores e intencionalidade em tudo que você faz. Quando você não faz por fazer, né? Então, pode ser em coisas simples como... Porque muitas vezes as pessoas falam... Paloma, mas pra você é fácil, né? Porque você transborda isso, porque você é mentora, então... mas pra chegar aqui, a gente também teve um percurso, não, né, porra. gente? Não, mas assim... Eu vou falar as pauladas que eu levei. Não, eu não preciso falar que eu dormi 3 horas durante um ano, nada disso. Mas assim, o que elas dizem, né? Porque claro que elas me olham no palco. Então, quando as pessoas me olham, elas me olham no palco. Elas não olham, por exemplo, que esse ano eu já fiz 2 formações de madrugada estudando, né, tudo aquilo que eu abdico. Elas estão olhando o meu palco. E aí, quando elas me olham no palco, claro que é o melhor lugar que eu sou. E aí, elas acham, né, que eu tenho um talento a mais, ou que eu sou... alguma coisa a mais. E não existe filha preferida, né? Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe... existe o que é pra você, o que é seu, só que você só vai saber isso quando você decidir se ouvir. Você só vai saber isso quando você parar de olhar para o lado e se olhar. Você só vai conseguir colocar em prática a inteligência espiritual, que é agir com valores, quando você souber sobre você. Como você vai se conectar com você e com Deus para você entender realmente o seu propósito? Porque eu acredito que a carreira é o coração do nosso servir na Terra, né? Que é a gente usar aquilo que Deus nos deu de melhor. E por muito tempo, Jô, eu ainda, assim, eu tenho aprendido e tenho feito esse exercício muitas vezes. Meu marido me ajuda muito. Eu atendo muitas pessoas que não têm a mínima condição de me atender, de me pagar. Porque eu falo assim, amor, como eu vou negar? Foi Deus que me deu. Ele fala, você tá maluca? Você não para de estudar, você não para de se formar, você não para de ler. Tudo que você faz é com intenção. O que você assiste na TV é com intenção. O que você lê é com intenção. E eu falo, não, amor, foi Deus. Eu saio do banho, já querendo me mandando áudio. Eu tenho sorte que o celular era prova d'água. Porque às vezes eu tô debaixo do chuveiro, vem umas coisas que eu falo, Espírito Santo, não sou eu. Deixa aqui gravar. Mas a gente tem que se colocar nessa frequência, né? Se a gente se colocar nessa frequência de se ouvir, de ouvir a Deus, né? De se conhecer, de parar de culpar o outro, de parar de se comparar com o outro, de parar de olhar para essa história e se colocar como vítima, a vida muda. E a vida muda no momento de decisão, no momento que você decidir olhar para tudo que te aconteceu e olhar pra frente e querer fazer diferente. Sair da criança que quer dar e, né, não quer servir. Tem um resumo lindo para se descomplicar, né? Como que você descomplica? Né? As pessoas complicam aquilo que nem precisava complicar. O post de ontem, né? Tipo isso. Né? Aquilo que só tá na sua cabeça, né? Gente, peraí. Então, primeiro passo, né? É olhar pra dentro de você mesmo. Né? Mas aí tem umas que olham para complicar mais ainda, gente. É uma coisa horrorosa. Mas a gente só vai descomplicar quando a gente juntar os 3 em um, né? Que é corpo, alma e espírito. O teu corpo pede o quê? Né? O teu corpo pede o cuidado, né? O teu espírito também pede o quê? O cuidado, né? As suas emoções também ali geradas no seu espírito. Tem uma filosofia de Napoleão Hill que ele fala, né? Tudo se determina pelo teu espírito. Então, há uma determinação pelo teu espírito, né? E aí vem a alma, que muitas vezes as pessoas esquecem dela. Só que se você não tiver com uma alma nutrida da palavra de Deus, e eu não estou falando de denominação, eu estou falando da palavra, eu estou falando do encontro verdadeiro, de servir, de estar com Ele, de entender a voz dele, né? De se conectar como filha, os né? Os três, se você juntar, né, corpo, alma e espírito, gente, descomplicou tudo. Não tem como dar ruim, né? O problema é que estão tão preocupados com o corpo
que esqueceu ignoram da o alma e do espírito. Né? Juntar o espiritual, juntar toda essa questão de conhecimento, né? Ou tô esperando muito do espírito, porque Deus vai me... Já ouvi Deus, tanto tá? isso. Não, é assim, eu não preciso disso porque eu espero em Deus. Aí eu olho e falo assim, tenho então coceiras, tá bom, né? Eu tenho coceiras quando eu escuto isso. Não, então tá bom, gente. Então tá, o dia que você precisar de uma cirurgia, deita lá na cama e fala, Deus, me opera. Né? Aí ele deixou os médicos pra fazer isso. Isso, né? Então Deus é tão lindo. Ó, olha isso. Deus, olha isso. Ele poderia fazer tudo isso sozinho. Mas o próprio Deus capacitou pessoas para fazer. Ele Exatamente. mesmo já delegou, você vai fazer. E já começou por lá. Até pelos talentos, né? Isso, ó, você faz isso, você faz isso, e todo mundo tem o que fazer. Agora, imagine, ele poderia fazer tudo isso, mas ele foi lá e multiplicou os talentos. Inclusive, eu acredito que quem tá ouvindo aqui também não tá aqui até agora à toa. Com certeza, né? com Se certeza. ouviu até aqui, porque alguma mensagem aqui tem. Né? Porque Sem eu não dúvida. acredito que ele não, eu não acredito que ele conecte, que ele não, ele te traz aquilo que você precisa, que muitas vezes você tá tão cego que você deixa passar, né? Sim. E agora vamos pra gente finalizar. Vamos. Quando o papo é bom, o É, tempo vai passa, indo, a fala, gente Jesus, nem eu tô vê. Vamos fazer rapidinha? Vamos. Rapidinha, a gente fala uma palavra e você fala a primeira palavra que vai vir na sua cabeça. É tipo Bora. de frente Tá? com Gabi. Tá. Essa é do meu tempo. Essa eu sei, tá bom, então eu sei fazer, né? Vai, vamos lá. Amor, Deus. Sucesso. Família. dinheiro, Coisas. Trabalho. Alcance. lazer, Alegria. Prosperidade. Vida. maior projeto, Ajudar pessoas. Deus. Pra finalizar? Meu tudo. E agora tem a situação do Descomplica. Fala pra gente uma situação ou algo que aconteceu, que você acha legal. Às vezes você pode até já ter descomplicado, mas o legal é que você ainda não tem descomplicado. Que a gente possa aqui com a nossa visão, né, de negócios, de redes sociais, de mídia, contribuir com você. Ai, gente, todo mundo, né? Hoje, assim, descomplicar, né? O que seria descomplicar hoje? Uma coisa que eu preciso descomplicar bastante Gente, tá difícil pensar nisso. Já é uma E mulher é porque a gente já tem um monte de pronta, coisa, né? descomplicada. Sabe por quê? Hoje eu tô descomplicando a vida das pessoas. Sim. Né? Mas e pra você Através- descomplicar a vida das pessoas? Então, o que Tem é algo, legal. tem algo que... Primeiro eu me coloco no lugar delas, né? E aí eu me imagino naquela situação. E quando eu me imagino... Gente, e é tão gostoso, né? Você tem uma frase aí fora que eu falo assim, que é das tiazinha, mas é uma frase que todo mundo vive. Cuidar da vida dos outros é gostoso, sabia? Sabe por quê? Eu também Porque gosto. você resolver desafios dos outros é muito mais simples do que os seus, né? Gente, eu adoro. né? Então, é muito gostoso. E esse cuidar, mas cuidar com zelo, né? Sim, Não sim. cuidar de fofoca, Tem mas cuidar com amor. amor. Descomplicar a vida descomplicar. delas. Então, assim, esse é o descomplicar, né? Então, quando eu olho... Primeiro, para descomplicar, na minha opinião, hoje é agir, né? Não existe descomplicar sem ação. Se você não agir, vai estar sempre complicado. Então, peraí, não tô vendendo, o que você tem que fazer? Agir. Mudar a estratégia, pensar um outro Agir, argumento que resolver você tudo. pode fazer. É uma ação, é uma reação. Né? Toda ação É. tem reação. Exato. Eu tô precisando emagrecer. O que você precisa fazer? Agir. Qual é a ação? Comer Exato. menos, praticar atividade física. Sim. Eu tô precisando abrir um novo negócio. O que você precisa fazer? As Agir. pessoas, elas Tudo é sabem o que elas ação. precisam fazer. No fundo, a maioria das pessoas, elas sabem o que tem que E fazer. descomplica. A Elas, ação às vezes, descomplica. Às vezes elas não conseguem fazer, né? E muitas vezes elas precisam ter uma mentora que vai acompanhar ali semanalmente, quinzenalmente, porque elas se sabotam o Sim. tempo todo, né? E eu digo assim, que no meu público, os homens, mulheres me escutam com carinho. Escutem com carinho, pelo amor de Deus. Mas os homens, assim, pela natureza deles também, eles têm um foco. Quando eles decidem fazer determinada coisa, eles fazem.
Já as mulheres, elas foram criadas no dinamismo, né? Para ter que cuidar de várias coisas, das crianças, da casa, Sim. né? E elas se perdem muito fácil, elas saem do foco muito fácil. E hoje elas têm um dilema muito grande entre a independência, não é só o trabalho, é ser independente do marido, para não ser dependente de uma relação abusiva, muitas vezes, é o filho, é a casa, né? Ela vive em muitos conflitos. E aí é muito fácil se sabotar e se perder, né? Por isso é importante, vamos fechar aqui com chave de ouro, é importante você fazer parte de um grupo como você é. É importante você, se puder, fazer um processo de mentoria, né? E ter um acompanhamento para você se conhecer. Apoio, né? É importante você ter rede de apoio, mas esse apoio não vai vir do seu pai, da sua mãe, das suas irmãs, da sua prima, muitas vezes da sua amiga. Porque muitas vezes essas pessoas, elas têm medo. O sonho da minha mãe é que eu seja funcionária pública. Toda mãe, né? Não é que eu seja empreendedora. 99%. Né? Então a gente não pode, né? E pelo sonho dessas pessoas, a gente tem que andar com gente que sonha grande. A gente tem que andar com gente que confia na gente quando a gente duvidar da gente. A gente tem que olhar qual é a ambiência, onde eu estou participando, porque os seus resultados vão ser a média das 5 pessoas à sua volta. Então, mulheres que estejam nos ouvindo, homens, observem a ambiência onde vocês estão. Andem, né, com águias, né? Andem com pessoas que acreditem em vocês, que incentivem vocês, né? E às vezes a gente vai ter que ignorar até a nossa própria mãe, o nosso próprio pai, pra gente ver os nossos sonhos, no sentido de que o sonho da minha mãe eu jamais faria o que eu amo, porque pra ela sucesso é eu ser uma funcionária pública e ter a segurança, porque o que ela quer me proporcionar? Segurança. E o que eu quero? Servir com o meu talento. Então, muitas vezes, os melhores conselhos não vão vir daqueles que mais amam a gente, porque o que mais amam a gente é o que mais teme também. Então, eles vão falar, não vai, porque eles têm medo que a gente se machuque. Então, é fazer um filtro em tudo que a gente ouve, né? E selecionar e observar com quem a gente anda e se juntar a grupos, a uma rede de apoio, né? A pessoas que vão fortalecer a gente. Isso transforma também, né? Sim. Jô, muito obrigada Eu que agradeço, pela sua participação. agradeço. Foi incrível ouvir você. Tô aqui Poderia ficar maravilhada mais com o seu tempo, né? projeto. Tem uma voz gostosa que a gente fica assim, ó. Fala mais, eu quero ouvir mais. Foi maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Incrível com essas mulheres, seu dom, né, em servir, assim. Com certeza você é uma mulher que inspirou a gente aqui hoje. Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Gente, deixem os comentários, escrevam aí o que vocês mais gostaram. Segue a Jô no Instagram, né, Jô? Deixa seu Instagram, fala aí pro pessoal. Agora nós estamos arroba. com 3 Instagram, né? Mas 2 que eu passo bastante pro público. É o JM Mentoria, né? @jm.mentoria e o @Projeto MCE Oficial, que é o projeto das mulheres cristãs e empreendedoras. E você tem algum evento próximo que já pode divulgar ou não? Então, aconteceu o último evento do ano, agora em outubro, né? Que nós finalizamos em outubro, até por respeito ao empreendedorismo, que outubro, novembro, dezembro é o momento, né? Sim. E nós voltamos dia 19 de fevereiro. Nosso próximo evento já tem legal. data. 19 de fevereiro nós abrimos a temporada 2024. Ótimo. Já anota aí, galera. 19 de fevereiro. Mas lá no Instagram, né, as parcerias Tatuí. Acompanha tudo. É isso. O nosso evento acontece no Via Blanc, aqui em Tatuí. Que é lindíssimo. Né? Um dos lugares Eu vou mais no bonitos, próximo. né? Aê! Lari, quantas Eu vezes? vou. Lari, Ela já quantas me chamou, vezes? verdade. Eu te No chamei. canal, mas eu vou. Vai sim, vale a pena. E nós temos aí também, né, os grupos de mentoria acontecendo, né? Aí esses não param mesmo, né? Esses não tem dia para parar, mas eles acontecem. E nós estamos, não sei se tem vagas mais, na verdade, mas tem um grupo que foi aberto ontem, né? A equipe estava lá cuidando, então não tenho certeza se tem vaga. Mas, né, estamos abertas também aí para ajudar pessoas. E né? como que faz para uma mentoria sua? É só entrar no JM. Só entrar no JM Tá lá, bom. é só clicar na bio, já vai abrir, já vai ter todo o pessoal lá também na rede de apoio. Sim, né? legal. Maravilhosa. Gente, é isso, Jô. Obrigada. Que que prospere agradeço, todos querida. os seus negócios, que é onde Amém. você tocar, vire ouro. Amém. Que essas mulheres cada vez sejam mais impactadas, que elas ajam cada vez mais, né? E é isso, gente. Os contatos da Jô estão aí. E que vocês também prosperem muito do outro lado. Que vocês descompliquem a vida de vocês.
Porque a vida é isso. Todo desafio tem uma solução, todo problema tem um conserto. Tem como, gente. Tem né? como. E tudo Tem que como complicou, ir, tem como segue lá. descomplicar. Tudo tem né? solução. Obrigada, isso, mulheres. gente. Obrigada, isso. Paloma. Obrigada, Lari. Né? Foi um tempo precioso. Eu acredito que para ajudar muitas mulheres, certeza. muitas pessoas que estão assistindo esse podcast. Tenho certeza disso, tá? Que vocês continuem acrescentando na vida de outras pessoas Amém. também e que o caminho de vocês seja esse. Florir o caminho de outras pessoas. De Amém. coração, tá? Amém. Deus abençoe. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, gente.